Why 1%? Por que somente 1% dos brasileiros sabem falar inglês, hein? Se você tem a idade do Teacher Matias, você deve ter ouvido já falar de um filme chamado The Truman Show. Eu amo esse filme e ele fala sobre a vida de Truman Burbank, que é interpretado pelo grande ator, que eu também sou apaixonado, Jim Carrey. Talvez seja uma das melhores interpretações dele, na verdade. Esse Truman Burbank, ele vive numa cidade aparentemente perfeita. Todo mundo que mora nesse lugar parece viver uma vida de sonhos, mas na verdade não se passa de um programa de televisão, um reality show. O Truman, ele é enganado a vida inteira sem saber que ele está sendo constantemente filmado. Assim como no Big Brother não tem as câmeras escondidas, é assim que funciona o filme. E tudo ali está sendo manipulado, apenas com o intuito de entreter a audiência. Também tem aquele filme fantástico The Wolf of Wall Street. Esse enganava qualquer um que tivesse no seu alcance para poder conseguir uma grana. Seja rico, seja pobre, inteligente ou não, ele ia enganar você. Esses dois personagens têm algo em comum: a enganação, o tempo jogado fora e, acima de tudo, a frustração. Por todo mundo que foi enganado assim como Truman, eu lamento dizer que você foi apenas uma peça em um sistema enorme. Existem muitos lobos, não só de Wall Street, mas prontos para te cercar assim que você der um passo em falso. E o inglês no Brasil, ele tá totalmente relacionado a isso. Afinal de contas, por que depois de tantos anos, tantos métodos, tantos anos mesmo, só 1% dos brasileiros sabem inglês, são fluentes? Eu sei a resposta dessa pergunta, mas é algo que eles não querem que você saiba. Porque se você descobrir o que eu tenho para te contar, pode destruir todo um sistema. Fica aí até o final que eu vou te contar tudinho. De acordo com uma pesquisa do British Council, apenas 1% da população brasileira fala inglês fluentemente. E claro que, acima de tudo, existem problemas sociais envolvidos, né? Até porque a gente tá em um sistema. Eu tô totalmente ciente disso e eu sei a importância, mas não é sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo, tá? The first act. O primeiro ato, a mentira. Eu sei que quando você pensou, eu vou aprender inglês, a primeira coisa que veio na sua cabeça, você disse, eu vou me esforçar muito. Afinal de contas, o Common European Framework of Reference, o CEFR, o mínimo esperado é que você estude pelo menos aí umas 500 horas para chegar ao nível intermediário. Fluente, umas 1.200 horas. É tempo pra caramba, né? Imagina o quão duro você vai ter que trabalhar, quanto que você vai estudar, que eu sou totalmente contra essa palavra. Quantas aulas você vai ter que assistir, quantos livros você vai ter que ler, quantas horas você vai ter que despender da sua vida na sua semana. É difícil demais, é trabalhoso demais. E foi exatamente isso que as pessoas te ensinaram. Essa foi a grande mentira que te contaram, que você precisa se esforçar mais que o normal, que você precisa de milhares de horas para aprender. Obviamente, eu não tô falando aqui que você vai aprender inglês por osmose, que você vai dormir e acordar falando inglês como se tivessem colocado um chip na tua cabeça, né? Não é assim. O que eu quero dizer aqui é que aprender inglês não é moleza, mas é simples. Não precisa ser um processo chato, penoso, doloroso, extremamente trabalhoso, como a gente tá cansado de ver por aí. Aprender inglês pode e deve ser leve, simples e prazeroso. Aprender inglês deve ser algo divertido e, acima de tudo, com contexto. Porque palavras sem contexto são apenas isso, palavras. É o contexto que faz você jogar de lado essa decoreba. Que isso? É tabuada que você está decorando? Imagina só aprender inglês através de situações reais, em que as palavras e expressões elas são inseridas naturalmente no seu contexto correto. Isso não apenas torna o processo mais legal e mais envolvente, mas também tira a necessidade de decoreba, de ficar decorando. Cara, eu me senti agora voltando para a quinta série só falando a respeito disso. Quando a gente aprende uma língua com o contexto certo, as palavras elas ganham vida própria. Elas não são mais coisas isoladas, sem significado, entendeu? Elas são peças de um quebra-cabeça que formam histórias. Seja assistindo filmes, séries, lendo livros, ouvindo músicas, participando de conversa, ou até um curso que te oferece um intercâmbio dentro da sua própria casa. Você entendeu quem é? Não pode deixar o mexendo de lado, né, gente? Olha só, o contexto ele te oferece um terreno fértil para o aprendizado orgânico. Mas a gente foi acostumado de maneira errada, e aí as pessoas se aproveitaram disso. A pergunta que sempre me fazem:
Quantas horas de aula tem o seu curso? Bem o suficiente para você não desistir, porque ficar enchendo linguiça só para aumentar a hora-aula não vai ser proveitoso nem para você nem para mim. O segundo ato, a preguiça. Talvez pela primeira vez em muito tempo, você não vai ser o maior preguiçoso da história. Pelo contrário, preguiça tá naquele que não sabe explicar, que não sabe esclarecer da forma que você deveria aprender. Ou porque não quer, ou porque não tem as ferramentas certas, também tem isso. Esse sujeito só pedia pra você ler no quadro lá, sujeito, verbo, complemento. Como se isso fosse resolver todos os seus problemas aí da tua vida, né? Aqueles que passaram anos e anos da sua vida só ensinando o verbo to be, mas será que ensinaram o suficiente pra você realmente ter aprendido? E as correções, meu amigo? Ao invés de elogiar o seu esforço, eles ficam te punindo ou até rindo de você. Por qualquer coisinha, por qualquer erro. Ah, você errou esse negocinho aqui. Oh, convenhamos, né? Eles nem se deram o trabalho de te ensinar direito. E aí, corrigir desse jeito? Não. Qual é o resultado disso? Você ficou traumatizado, provavelmente. E assim você nunca mais teve coragem para se expressar dentro de uma aula com um nativo. Você deve estar evitando falar inglês para não passar vergonha. Você sabe que um dos maiores medos do ser humano não é nem morrer, é passar vergonha. Eu, no seu lugar, ia me sentir da mesma forma, então isso é culpa deles, não é sua. Afinal de contas, ficar repetindo palavras sem nexo. House, bus, não tem contexto, não tem história. Ninguém vai aprender assim. E eu te disse que é isso que eles querem, né? Third act. Terceiro ato, a falha. Vamos falar de Truman Burbank, o cara que mora numa ilha chamada Sea Haven. Ele é casado, com um emprego fixo, e todos os dias ele faz o mesmo trajeto pro trabalho. Ele vê as mesmas pessoas e ele vive uma vida feliz. Mas a coisa começa a ficar estranha quando, um belo dia, um objeto misterioso cai do céu. Tipo, é um spot de luz, na verdade, né? Que deixa o Truman desconfiado. Esse cara é um spot de luz? Isso aí tem estúdio, né? E aquilo lá era um pedaço que fazia parte do estúdio gigante de TV que transmitia a vida dele 24/7, 24 horas por dia, 7 dias por semana, desde que ele era um bebê. Esse filme é fantástico, assistam, tá? E ele não fazia a menor ideia disso. Há 30 anos, um cara chamado Christoph teve a brilhante ideia de adotar o Truman e fazer o show de TV em cima dele. Seria o primeiro bebê, a primeira vida vista como reality show do mundo. É isso mesmo, né? O Truman foi o primeiro ser humano que estava sob os cuidados de uma empresa e estava num experimento social e dava uma grana boa. Esse filme é massa porque ele é uma crítica direta ao capitalismo que coloca o dinheiro acima de tudo. O show foi um sucesso, né? Porque o Christoph contratou atores para estarem ali diariamente com o Truman. Parece aqueles NPCs, né? Dos jogos online. Mais de 5.000 câmeras filmando o cara o tempo todo e até controlando o clima. É tipo um Big Brother, mas em outra escala. Depois do lance do spot de luz, o Truman ele vai pro trabalho de carro e ele pega sem querer uma frequência estranha no rádio. Era a produção falando onde ele estava, o que ele estava fazendo, então ele percebe que tem alguma coisa de errado. E aí depois disso ele tromba com um cara que a essa altura já devia estar morto na trama. E aí quando ele chega perto do cara, chega uma galera e tira o cara, leva o sujeito embora. Mas aí o Truman, desconfiado, ele percebe mais uma das falhas na produção e bola um plano para ir embora dessa ilha, sem ser visto. Ele se esconde no porão, cava um buraco atrás de um pôster lá das Ilhas Fiji e vaza. Quando eles descobrem, a caçada começa, mas o Truman era muito mais esperto. E a cena final é sensacional. O Truman velejando no meio de uma tempestade criada pelo Christoph. De Cristo, Christoph. Achei legal. Ele quase morre, mas será que ele escapa? Eu não vou falar esse final, não posso. Mas eu posso te falar que ele se depara com uma parede pintada de azul com nuvens, como se fosse o céu. Uma escada e uma porta. O Christoph, ele tenta convencer ele a ficar. Será que ele faz isso? Assista o filme. Bem, assista o filme, já deixei você com vontade, né? Eu acho que tá até no Netflix. Mas você tá falando desse show do Truman, o que tem a ver o show do Truman com esse terceiro ato? O Truman somos nós, aqueles que desde criança ficamos presos em algo que a gente encara como realidade, que é difícil aprender inglês. Mas a solução tá logo ali, a porta pra gente sair tá logo ali. Bem, aprenda inglês apenas alguns meses com o nosso método inovador e milagroso. E é aí que o primeiro spot de luz de
despenca na nossa frente. Por algumas horas, alguns dias, dentro de uma sala de aula, sei lá, com mais de 20 pessoas, 10, 20, 30, sei lá. Devia ser assim, né? Aprenda de maneira ultrapassada, rústica e sem sentido. Uma radiofrequência transmite uma mensagem. O que você faz está errado. Por que tentar falar se você vai ser motivo de chacota? Por que falar se você vai ser punido pelo seu instrutor? Por quem mais deveria estar te ajudando? É isso que eles querem. Uma oferta irresistível que faz com que você caia num ciclo infinito e nunca aprenda inglês. Apenas gaste o seu tempo, seu esforço e seu dinheiro. É isso que eles querem. Falta interesse em fazer com que você evolua. Eles não têm interesse nenhum nisso, eles não querem que você se torne fluente. Quais são os benefícios que eles teriam se eles te deixassem logo fluente? Se você aprendesse logo. The last act, o último ato. Agora aqui estamos nós, no último ato dessa jornada. E eu tenho uma revelação pra você. Algo que eles não querem que você saiba. A verdade é que aprender inglês pode ser transformador, emocionante e incrivelmente prazeroso. E a chave pra isso é o que eu chamo de emotional learning, ou aprendizado emocional. Você já parou pra pensar por que tantas pessoas dizem que não sabem falar inglês? Sabe por que as reportagens destacam que apenas 1% dos brasileiros falam inglês fluentemente? A resposta está aí. Na abordagem que nos foi imposta, na mentira sobre o quanto é difícil e na preguiça deles de te proporcionarem um ensino significativo. A verdadeira falha não está em você, está no sistema, está na falta de interesse em nos ensinar de uma maneira que seja envolvente, contextualizada e emocional. Essa falha reflete nas escolas que por várias vezes estão presas com esses métodos ultrapassados, com professores que nem sabem falar em inglês, que não têm didática, que são meia boca. Eu não tô generalizando, mas tem muita gente ruim por aí, gente. E às vezes nem é culpa dos instrutores, dos professores, porque as escolas querem te prender por mais de 10 anos, porque eles precisam vender pra você. E aí você cai na armadilha. My dear Truman. Afinal, quando foi a última vez que você aprendeu algo de coração, algo que te emocionou e ficou gravado aí na sua memória? Aprender inglês não precisa ser uma tarefa difícil, árdua, monótona, sem sentido. Não, pelo contrário. Imagine você aprender através de experiências reais, onde as palavras ganham vida, elas ganham significado em situações autênticas, reais, sem script. Isso não só facilita o processo, mas também faz com que ele seja mais prazeroso. No contexto certo, as palavras elas se tornam parte de narrativas, de histórias que você vive e compartilha. Assim como Truman Burbank descobriu todas as falhas e decidiu fazer algo a respeito. E agora que você sabe de todas as falhas do método tradicional de ensino, descubra a alegria de aprender inglês. Mergulhe em situações reais, se emocione com a língua e veja como ela se torna uma parte viva de quem você é. A gente chegou ao final dessa conversa aqui e a real é o seguinte: aprender não precisa ser um tédio. Então, se você tá afim de dar um up no seu inglês de uma maneira mais descontraída, sem enrolação, cola no canal do Teacher Matias e vamos descobrir como o inglês pode ser legal, pode ser parte do seu dia a dia. É só clicar aqui no link abaixo. E eu vou acabar com a expressão que eu sempre uso, que é: continua detonando, continue arrasando, rock on!